Olá, nós daremos continuidade hoje à aula de metabolismo dos fármacos. Como já falado na aula anterior, nós entendemos alguns conceitos importantes para avaliar as características do fármaco ao entrar no organismo, posteriormente passar pelo fígado, passar pelo rim e ser posteriormente excretados. Hoje nós vamos compreender um pouco mais nessa segunda metade da aula sobre metabolismo dos fármacos, da especificidade das reações envolvidas para permitir que esses fármacos se tornem mais hidrossolúveis e possam, portanto, ser eliminados do organismo. Posteriormente, falaremos também das consequências de danos hepáticos e renais para a saúde dos indivíduos. Então, recapitulando o final da última aula, a primeira parte do metabolismo dos fármacos, falamos das características importantes do fármaco ao ser administrado, a via de absorção, seja ela subcutânea, transdérmica, intravenosa ou pelo trato gastrointestinal. Falamos que quando a via do trato gastrointestinal é utilizada, o fármaco já passa logo após a absorção pelo fígado, onde acontecerá o metabolismo de primeira passagem. E a partir deste metabolismo, a partir daí, o fármaco será distribuído pela circulação sistêmica, podendo chegar aos outros órgãos. Pois bem, então finalizamos a última aula falando dos profármacos, que são fármacos administrados e absorvidos em sua forma inativa, que a partir da passagem pelo fígado, aí sim esses fármacos se tornarão ativos. O fígado, portanto, ele é o principal órgão responsável pelas reações metabólicas. O motivo disso é a expressão de uma variedade de enzimas que participam dessas reações. Pois bem, então nós vamos destacar agora algumas reações que acontecem e que vão ser classificadas como reação de fase 1. Todos os fármacos, portanto, que passarão pelo fígado sofrerão algumas dessas reações que nós vamos discutir aqui agora, tá? E entre essas reações, nós destacaremos as reações de fase 1, que são as reações de oxidação e redução, e nós falaremos também das reações de hidrólise e de conjugação. Então, nós falaremos aqui nessa figura, ela mostra algumas reações de oxidação realizada pelo complexo citocromo P450. Entre essas reações, nós vemos aqui a hidroxilação linfática, hidroxilação aromática, N-desalquilação, ortodesalquilação, S-oxidação, N-oxidação, dessulfuração e formação de epóxido. Todas essas reações de oxidação têm por principal objetivo formar grupos orgânicos, grupos com funções orgânicas com características mais polares, mais hidrossolúveis. Então, nós vamos ver que os fármacos entrarão no fígado para sofrer essas reações, todos eles com formato mais ou menos solúvel, digamos assim, e todos os metabólitos produzidos após essas reações são, portanto, compostos mais solúveis. E como observar, como compreender e entender esse aumento de solubilidade? As reações que vão surgindo, os grupos, hidroxila, ácido carboxílico, fenol, entre outros grupamentos, que são grupos que conferem à molécula maior hidrossolubilidade, deixando essa molécula, então, ou já pronta para ser excretada, ou então capaz de sofrer novas alterações na molécula e posteriormente ser excretado. Então, 75% dos fármacos precisam sofrer
esse metabolismo de primeira passagem sofrer a ação das enzimas P450. E repito, a principal função dessas reações é deixar os compostos mais solúveis. E aqui nós temos exemplos de fármacos que passam por essas reações, né? Neste primeiro exemplo aqui da hidroxilação alifática, barbitúricos, digoxina, ciclosporina passam por essas reações. A hidroxilação aromática, propranolol, fenitoína e assim por diante, uma série de fármacos que sofrem essa reação. Todas essas reações têm uma fórmula geral, que é o fármaco, ao entrar em contato com a molécula de oxigênio, vai então apresentar em sua estrutura molecular hidroxila. Isso garantirá uma maior polaridade e hidrossolubilidade às moléculas. Agora nós vemos aqui, outras reações de oxidação independente do citocromo P450, destacamos aqui a desidrogenação dos álcoois e dos aldeídos, a desaminação oxidativa, que é a retirada de grupo amino, e a descarboxilação, que é a retirada do CO2. Todas essas reações também gerarão grupos mais hidrofílicos, porém não dependerão das enzimas P450. Então aqui estão algumas moléculas, etanol, piridoxina, histamina, levodopa, entre outros, que sofrem essas reações de primeira passagem, independente do citocromo P450. E por último, as reações de redução. Então nós temos aqui a redução nitro, onde nós temos o grupamento amina sendo formado, nós temos a desalogenação, que é retirado do grupo halogênico, e nós temos também uma redução carbonil, com a formação também de um grupo cetona para um grupo hidroxila, um grupo álcool, tá? Então, essas são as reações comuns as reações de fase 1. Então, mais uma vez, oxidação, seja dependente ou independente do citocromo P450, e nós temos as reações de redução e os fármacos que passam por essas reações. Aqui nós já falaremos um pouco mais das reações de fase 2. As reações de fase 2 podem acontecer independentes das reações de fase 1 ou então após as reações de fase 1. O objetivo é, na hidrólise, o próprio nome já diz, a adição de uma molécula de água para romper estruturas mais lipofílicas, formando, portanto, moléculas mais hidrossolúveis, e na conjugação, adicionar moléculas ao fármaco ou aos metabólitos que garantam diretamente uma maior polaridade. Então, nós vemos aqui, sempre no exemplo aqui de cima, observe só, uma molécula aqui, um éster, nós vemos aqui um grupo amida, todas essas estruturas são clivadas, todas essas estruturas são quebradas por reação de hidrólise. E observamos aqui de azul destacando, para um lado, o grupo hidroxila, para o outro, o hidrogênio. Então, mostrando aqui que houve a adição de uma molécula de água, clivando as moléculas anteriores e deixando os metabólitos mais hidrossolúveis, mais polares. Por fim, as reações de conjugação, que consiste na adição seja do ácido glicurônico, seja de grupo acético ou seja de glicina. Todas essas moléculas que estão aqui de azul são moléculas também mais hidrossolúveis e junto ao fármaco ou ao metabólito vai garantir uma maior solubilidade e excreção do fármaco. Pois bem, aqui mais alguns exemplos de conjugação. Nós temos várias outras moléculas que podem proporcionar essa conjugação, mas de todas elas, a mais importante e a mais frequente é a adição dessa molécula aqui, o ácido glicurônico, cheios de hidroxila e de grupamento ácido, o ácido hialurônico
glicurônico, perdão, né, o ácido glicurônico muito polar, que vai permitir a excreção dessas moléculas. Aqui nós mostramos um pouco mais dos detalhes dessas reações de oxidação, né? Então, observe só, repare que para que haja oxidação é necessário haver a adição do grupo oxigênio. O oxigênio gasoso vai entrar nessas reações. Então, nós observamos aqui, ó, o fármaco chegou a um processo enzimático nos hepatócitos. Ao chegar dentro do hepatócito, esse fármaco ele já vai ser capturado pelo citocromo P450, juntamente com um átomo de ferro. Inicialmente, nós vamos ver, né, a alteração do NOx do ferro aqui, né? O ferro ele vai perder aqui um elétron, e aí nós observamos, né, essa perda de elétron, e que vai ser importante para permitir a entrada do oxigênio. E aqui a oxidação de fato acontece. O fármaco sairá com a hidroxila e haverá liberação da molécula de água. Então, várias etapas vão envolver, né, o processo de oxidação ou redução. Mais uma vez, as enzimas P450, elas têm essa participação do ferro em sua estrutura, isso é muito importante. O oxigênio, então, sempre transferido e o grupo hidroxila adicionado ao fármaco. Aqui, nós observamos passo a passo de uma reação, né, mais detalhada, passo a passo de uma reação mais complexa, aonde nós temos a entrada aqui do fármaco original, várias reações vão acontecendo, destacando aqui a mudança do NOx do ferro, depois nós vamos ver a oxidação, mais uma vez a entrada do oxigênio, até por fim termos aqui a desidratação com a formação do grupamento hidroxilo. Então, mostrando aqui um passo a passo que envolve as moléculas de NADP, né, para NADPH, o oxigênio agindo, entrando aí, ativando o complexo P450, o ferro sendo, portanto, oxidado. E aqui alguns exemplos, né, clássicos de reações de conjugação. O fármaco chegando ali, ou o metabólito chegando ali com a característica ainda polar, mas ainda pouco polar, com grupos hidroxila e amina, e esses grupos vão permitir a adição de moléculas ainda mais polares, seja glicuronato, acetato, glicina, entre outros. Quando o fármaco ou o metabólico se casa, se une à molécula, né, que vai ser a responsável pela conjugação, aí sim o fármaco ou o metabólito estarão prontos para a excreção. E aí repetimos, né, o ácido glicurônico ou glicuronato, que é o nome do sal, é a molécula mais utilizada, né, na reação de conjugação para permitir posteriormente a excreção do fármaco, deixando o fármaco ou metabólito mais hidrossolúvel. Então, importante lembrar, como já discutimos, que essas enzimas do citocromo P450, especialmente, com toda a sua importância, elas podem ser induzidas ou inibidas. E nós temos que lembrar que se essas enzimas fazem o metabolismo do fármaco, se elas são importantes para o metabolismo do fármaco, para a transformação do fármaco, se elas são induzidas, ou seja, se a sua expressão aumenta, os fármacos serão mais rapidamente degradados e eliminados. Se essas enzimas que fazem o metabolismo e preparam o fármaco para a excreção, se elas forem inibidas, o fármaco será metabolizado mais lentamente e também excretado mais lentamente, ficará mais tempo na corrente sanguínea. Então, nós chegamos, né, à conclusão de que a indução ou a inibição dessas enzimas, seja ela por vontade ou acidental, elas podem gerar consequências, né? Então, fármacos podem aumentar o seu próprio metabolismo quando o próprio fármaco induz maior produção das enzimas do P450, e aí nós vamos perceber que esse fármaco, ao chegar e aumentar a concentração no sangue, ele pode induzir a P450 e promover, consequentemente, uma queda mais rápida das suas próprias concentrações. Alguns fármacos podem aumentar o metabolismo de outro fármaco que precise dessas enzimas para ser metabolizado.
e a produção de níveis tóxicos metabólicos. Quando? Quando algum fármaco, induzir essas enzimas, elas vão metabolizar muito rápido, ou ele mesmo ou outro fármaco, e aí a produção de metabólicos vai ser rápida ou instantânea. Isso pode gerar uma concentração muito elevada de metabólicos. Por outro lado, se essas enzimas do citocromo P450 são inibidas, o fármaco não vai ser metabolizado de certa forma, permanecerá com concentrações muito elevadas. O principal problema disso é a toxicidade. Se o fármaco não é metabolizado e não é excretado adequadamente, ele vai permanecendo no corpo. E essa permanência no corpo, essa permanência prolongada pode levar efeitos adicionais do fármaco e até mesmo efeitos tóxicos. E aqui nós observamos exemplos, figuras que exemplificam isso. No primeiro exemplo, o fármaco que entra, liga a enzimas, moléculas, fatores de transcrição nucleares. Isso vai induzir a transcrição de algumas enzimas do citocromo P450. Enzimas essas que degradam e metabolizam esse mesmo fármaco A. Ou seja, aqui nós observamos um fármaco que aumenta a expressão das enzimas responsáveis pelo metabolismo do próprio fármaco A. Então, isso vai acelerar o metabolismo e a excreção desse próprio fármaco. Por outro lado, nós temos exemplos de moléculas que podem inibir o sítio de ação das enzimas P450, competindo assim pelo fármaco, impedindo que o fármaco seja degradado. Isso pode fazer com que o fármaco, não sendo degradado, não será posteriormente excretado, ele vai permanecer no plasma, no intestino, por mais tempo. Essa inibição pode ser competitiva ou irreversível. Claro que a irreversível terá um perfil de inibição mais prolongado, o que vai garantir que esse fármaco D aqui demore ainda mais para sair do organismo. É importante lembrar aqui os efeitos dos profármacos e a importância das reações hepáticas para os profármacos. Só recapitulando, o que são profármacos? Profármacos são fármacos que são administrados na sua forma inativa e após passar pelo fígado ou através do metabolismo de primeira passagem, esses fármacos ganham um formato ativo. Então, nós observamos aqui o exemplo da simvastatina e da losartana. Esses dois fármacos são administrados na sua forma inativa, portanto, são profármacos. Após o metabolismo de primeira passagem no fígado, tanto simvastatina quanto losartana já leva à produção de metabólitos ativos, ou seja, aqui estão as moléculas que têm ação fisiológica. No caso da simvastatina, inibir a síntese, de reduzir pelo menos a velocidade de produção de colesterol. Já a losartana, inibir os receptores da angiotensina 2. E aí, nós vamos perceber que a importância do metabolismo de primeira passagem na tecnologia e produção de algumas moléculas. Bom, e aí nós vamos ver fatores que afetam o metabolismo dos fármacos. Nós vamos destacar principalmente os fatores que podem alterar a depuração, a velocidade de metabolismo e excreção dos fármacos. Começando pela idade. Tanto no exemplo de cima, onde nós vemos ali um recém-nascido com icterícia, quanto no exemplo abaixo, um idoso com icterícia, das duas formas nós podemos dizer, olha, a icterícia é um sinal de que o fígado não está metabolizando bem. Se o fígado não está metabolizando bem, a excreção também não acontece de forma adequada. E por que icterícia? Porque a bilirrubina é o pigmento de cor amarelada, ele precisa passar pelo fígado para sofrer conjugação com ácido glicurônico e ser eliminado. Se a bilirrubina está elevada, sinal de que, por algum motivo, o fígado não está dando conta de processar, de preparar essa bilirrubina, de conjugar essa bilirrubina para a eliminação adequada. Pode ser que muitas hemácias estejam sendo degradadas e a bilirrubina vem daí. Mas, de qualquer forma, o fígado não está dando conta de responder na velocidade esperada. Tá? Então, a idade ela vai fazer com que
a velocidade de degradação das moléculas, a velocidade das reações enzimáticas caia. Isso pode acontecer tanto no recém-nascido quanto no próprio idoso. Tá? Então, à medida que o metabolismo vai amadurecendo, né, especialmente no caso do recém-nascido, a capacidade de metabolizar e excretar os fármacos também vai amadurecendo. No idoso, nós temos uma diminuição geral da capacidade metabólica e essas enzimas hepáticas, então, elas podem diminuir a sua atividade. Tá? Então, em relação às reações, às interações medicamentosas, nós temos aqui exemplos muito conhecidos, como de alguns antibióticos, né? Como a rifampicina, muito conhecida, e ela pode ativar o metabolismo da P450, e esse metabolismo ativado de P450 pela P450 pode acelerar a degradação de estrógeno. Então, mulheres que administram contraceptivos orais podem ter o efeito do contraceptivo oral diminuído, porque esse contraceptivo está sendo altamente metabolizado, induzido pelo efeito da rifampicina. Então, um exemplo aqui de como o metabolismo induzido por um fármaco pode influenciar na concentração de um outro fármaco e promover, né, efeitos colaterais. Ok? Problemas renais, como já é conhecido, ou hepático, vão atrapalhar significativamente, né? No primeiro caso, o problema hepático, ele vai atrapalhar a ação daquelas enzimas, as enzimas do citocromo P450, nós vemos isso especialmente nas fibroses mais graves, nas hepatites graves e, finalmente, na cirrose, onde temos uma falência das funções hepáticas, o indivíduo não consegue metabolizar as moléculas e prepará-las para a excreção. E no fígado, e no rim, especialmente em indivíduos com insuficiência renal crônica, onde o rim não consegue formar a urina, depurar e eliminar os compostos metabólicos, especialmente os tóxicos. Isso aí vai levando à retenção de moléculas tóxicas no nosso organismo. Tá? Essas são as principais características dos indivíduos, então, que sofrem problemas, seja no fígado, seja no rim. Dificuldade de processamento e eliminação de moléculas com alta toxicidade. Então, agradecemos, né, a participação de todos. Obrigado por acompanhar nossa aula. Um grande abraço.